Alô, tudo bem? Aqui é o Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje eu vou trazer para vocês uma gameplay de Darkside Detective. É um jogo de point and click, investigação, obviamente, e também bem minimalista, com umas pixel art de pouquíssimos pixels. Quando eu te falo para vocês um pouco sobre o que é o Genius Lost, ambientação, narrativa, trazer um pouco da conexão entre história, narrativa, world building, cenário, dar função para o cenário, identificar ações. Então, muitas vezes eu trago exemplos e propostas e ideias e fica um pouco confuso de como isso poderia ser feito. Eu vou fazer com vocês uma run um pouco corrida, meio que falando sobre essa primeira investigação e trazendo alguns elementos narrativos que são bem interessantes para a gente ir avaliando, não apenas o jogo em si, mas aprendendo algumas técnicas de world building, narrativa, construção de personagem e também identificação de cenário, beleza? Então bora lá ver como foi esse primeiro caso em The Darkside Detective. Então pessoal, estamos aqui com a tela inicial do jogo aqui para vocês. Como eu falei, ele é uma ideia bem pixel art e uma pixel art extremamente minimalista, onde você percebe aqui que são poucos elementos que identificam quem nós somos. Aqui provavelmente umas 3 cores diferentes para fazer um pouco de sombreamento. Aqui também o cabelo, e é interessante porque quando nós trouxemos a conversa com o Everton, que é um artista de pixel art, ele comentou sobre a ideia de minimalismo e a unificação da mistura de proposta de cores. Vou deixar o cardzinho para você ir lá ver a conversa, caso você não tenha visto ainda. E é interessante porque você percebe que aqui que é o cabelo, ele é um cabelo preto, porém devido à luz da tela do computador, você percebe que a movimentação da paleta de cores do verde para o preto puxando essa mescla, fazendo com que não é nem verde ou azul suficiente para ser a tela propriamente dita e nem tão preto quanto o cabelo dele. Então você percebe que aqui no quesito arte, ele com poucos elementos, aqui ó, você percebe que a proposta de cores aqui em volta também funciona da mesma proposta de migrar entre o amarelo e o roxo. Você vai naquele disco de cores do PowerPoint não, né, do Photoshop, e você vai empurrando para você identificar e assim criando essa ideia de luz, né, aqui em cima, a mesma coisa aqui com a ideia de sombra. Então é bem interessante porque aqui já explica diversos fatores, aqui já mostra mais ou menos como vai funcionar e a proposta de arte propriamente dita. Então aqui nós temos basicamente 6 arquivos diferentes, né? 6 missões diferentes, e um é a Malice in the Wonderland, né? No caso, brincando com Alice no País das Maravilhas, né? De Alice virou Malice. Então vamos lá para a primeira, como que é, né? É o caso onde nós vamos até a residência dos Jones e lá o Dooley vai nos trazer mais informações, trazer aí começar a investigação. Malice in the Wonderland, Alice nos País das Maravilhas. É aqui novamente falando sobre a questão da pixel art, né, bem minimalista, mas uma ótima identificação. Aqui o efeito de chuva, que nada mais é do que a movimentação de retângulos de tons diferentes de branco em movimentação. Aqui a porta, bem legal. Então o oficial Dooley, ele, né, você está se esgueirando, né, aqui em volta, alguma coisa, parece ser algo que você faria. O Dooley, watch the drive up, né, você me viu vindo até aqui, né, eu tô com a cena ligada, e tá tudo se movendo, esse lugar tá me dando um pouco de medo, né? I spooked out a little. O que aconteceu aqui? O Scully, né, o chefe Scully me ligou e falou que eu tinha que chegar aqui ASAP, né? As soon as possible, sem detalhes. Uma criança de 6 anos de idade, Alice, sumiu ontem, né? Dia atrás, sem sinal de que ela saiu de casa. Então, uma criança sumiu, mas não teve nenhum sinal de que aconteceu alguma coisa, ela saiu de casa. Então vamos lá descobrir o que aconteceu. Vamos lá.
Entrar. Roy Jones, oficial Dooley, por que esse cara tá aqui em cima do meu carpete? Esse aqui é o detetive Francis McQueen, né? Nós. E ele que vai servir a investigações, né? Então ele é o Mr. Jones. Então deve ser o pai da Alice. Roy Jones, assim, né? Ok. Então aqui começa aquela proposta point and click, né? Aqui a ideia Nossa, dá pra subir, dá pra ir pro corredor, falar com ele, falar com o policial e interação. Vamos interagir com todas as coisas antes. Espero que você não fume perto das crianças. Não, raramente ele faz isso. Barco. Né? Schooner. Na verdade, que não, o schooner ele é um barco de pesca. Mas os schooners são barcos. Beleza. Vamos entrevistar o cara, porque vamos direto pro que interessa. Como eu posso te ajudar, detetive? Diga sobre a Alice. Eu não tenho muito o que dizer porque a minha filha tem limite de conversação. Sabe o que é interessante? Eu estava vendo recentemente na internet uma história de que parece que esse limite de palavras diárias, esse limite de conversação, esse limit conversation pool, parece que é muito comum nas famílias americanas. Tanto que eu tava vendo a história de uma moça que ela, durante a infância, ela tinha X palavras por dia. Se eu não me engano, acho que era 100 palavras por dia. E caso ela gastasse, não poderia mais falar mais nada. E se ela não gastasse, ela poderia usar no dia seguinte. E isso, aos poucos, ela foi meio que criando um ar de ostracismo muito grande, muito forte na escola, até que chegou um ponto de ela estar doente, mas por já estar com o seu limite de palavras gastas, ela não falou. Então isso gerou uma infecção de rim muito forte, e aí o médico meio que falou pra família, pra ela, porque você não falou que estava doente? Porque eu tenho limite de palavras por dia. Aí deu um problema, tudo mais e tal, mas a família continuou. Então parece que esse limite de palavras diárias é relativamente comum nas famílias americanas. Mas ela tem 7, exatamente, é uma idade tediosa, tanto que eu deixo ela com a babá. Quando você sentiu que ela tinha sumido? Você tem um álibi? Onde eu estava não te interessa. Eu pago as minhas taxas, pago o seu salário. Então vou pagar a sua cela. Tá bom, liga pro número do voucher que eu te dei, que é uma boutique de belas meninas. E parece que o Dooley também já esteve lá. Então parece que eu tenho a capacidade de interagir aqui. Ok, já vimos, já interagimos. Então vamos para outros lugares. Vamos começar primeiro por aqui. Mas antes da gente ir, é interessante porque novamente você vê essa parte minimalista da arte, mas que já diz muita coisa. E é legal porque a trilha sonora já diz bastante sobre como que funciona, meio que qual que é o ar de mistério que você quer trazer. E você percebe que as cores utilizadas aqui, obviamente, são reduzidas devido à quantidade de pixels na cena propriamente dita, mas você percebe que ele usa muito uma paleta de cor azul, verde e amarela. Bem legal. Aqui, e é interessante porque toda vez que você faz alguma coisa interessante, vai salvando automaticamente. Living room, eu volto pra lá, tem um closet, relógio e a sala de estudo. Vamos começar daqui pra cá. Ok, tá trancada. Relógio, esse relógio me lembra do meu avô. O seu avô era um relógio? Não, ele tinha um relógio. Que pena, pensei que tinha contado alguma coisa interessante sobre você. Mas eu sou interessante. É legal porque esses diálogozinhos mostram meio que
a relação que existe entre nós e o detetive, né, no caso nós, detetive e o policial. E é interessante porque também essas pequenas inserções mostram um pouco da própria personalidade do detetive e do Dooley. É onde mostra que o Dooley ele parece ser uma pessoa meio que sem muitas instruções que eu digo, né, parece que ele não teve uma vida acadêmica tão próspera, né? Então é interessante porque quando a gente fala sobre narrativa, ainda mais que a pixel art aqui ela é simples, então não é aquela arte gigantesca, mas aqui junto são os pequenos detalhes que vão mostrando. Então quando a gente fala, por exemplo, de dar mais de uma função para aquilo que você está fazendo, é isso. Aqui simplesmente eu poderia clicar e se não tivesse nada de especial, aparecesse um balão. Aqui ele fala sobre, no caso isso me lembra do meu avô. Aí começa a piadoca. Nossa, mas seu avô era um relógio? Não, ele tinha um relógio. Que pena, eu pensei que você tinha encontrado alguma coisa interessante sobre a sua família. Então assim, já mostra que a relação deles é uma relação meio que... não diria que não é saudável, mas também não é necessariamente tóxica. E você percebe que vai desenvolvendo essa relação. Então, bem legal, bem interessante. Aqui eu close it. Aqui eu volto. Nada, posso falar com ele de novo. Mais informações sobre isso. Nada, caixa. Então parece que encontramos uma lâmpada de luz negra. E é legal porque você pode, se ela fizesse alguma coisa, ela interagiria. Então, se houvesse alguma forma de conectar, eles conectariam. Então beleza, aqui tá fechado, aqui tá o closet, que já tem interação, não tem mais nada. Então a gente volta para cá. Vamos então subir. Vamos lá, flores. É um ótimo lugar, né? Merecia mais do que plantas de plástico. Telefone. Será que dá para fazer alguma coisa aqui? Não. Aqui. Então aqui vamos, né? Aquele papelzinho lá que foi entregue pra gente. Talvez tenha alguma coisa de interessante. Belly, hello. Aqui é a Belly Beach Boots Boutique. BBBB. Aqui é Bush Belly Boston Barão. Ok, beleza. Pera, né? Que BBBBBBBBB. Já teve até uma piadoca novamente, mostrando a função, mostrando identificação, mostrando diversas coisas dentro da própria proposta de diálogo. Aqui a gente tá ligando para saber se... Frank Madison, do Dark Side Division, né? Que legal, né? Porque meio que já mostrando, fazendo essa ideia, tipo, já dizendo o jogo, né? Dark Side Detective. Eu fale pro Dooley que eu disse oi. Olha. Então, basicamente, não disse muita coisa, mas meio que de uma forma geral confirmou o que a gente queria, tanto na brincadeira com o Dooley quanto com o rapaz lá embaixo, né? Então, temos aqui o quarto da criança, temos o quarto master e temos aqui a parte de cima, né? O sótão. Vamos para o quarto da criança. Então aqui a mãe. Aqui o Ted. Diga onde ele está. Então aqui, falar com a mãe. Então eu queria fazer uma... parece que não tem como tirar a informação dela porque ela está em prantos. Aqui ele acha muito rosa. Não. O
Aqui é uma árvore. Aqui é um pônei. Os pincéis. Ó, achamos isso aqui. Então parece que nós vamos precisar dessa luz e desse marque aqui de alguma forma. E aí parece que é isso que dava para fazer. Vamos então seguir o quarto aqui. Aqui é babá. Tinta. Será que faz alguma coisa aqui? Não. Faz alguma coisa aqui? Não. 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 Então, foto. Pintura. Cama. Achamos uma tabuleta. Uma coisa de ocultismo. Coisa de ocultismo. Vamos conversar com a Nani. Você pode falar sobre a Alice? Não, nada de especial. Uma família, parte de família rica. O que você está fazendo no quarto principal? Nada suspeito, com certeza. Nada suspeito, com certeza, né? Talvez escondendo provas. Há quanto tempo você trabalha para os Jones? Um tempo suficiente? Ok, então me diga, você né, sua Nani, que é muito inocente. Você tem a chave de vários quartos. Eu sou a babá, não sou uma empregada. Sim, mas você tem? Tenho. Chave do quê? A chave do estúdio. Perfeito. Então, já conseguimos coisas novas. Então a gente já tem luz, já temos um marcador, temos tabuleta e tem uma sala de estudo. Foto da família. Ok, vamos sair. Antes da gente descer, vamos ver o que tem aqui em cima. Aqui, ó. Achei tinta. Achei caixa. Não foi. Não foi. Não foi. Então, vamos testar, né? Coisa nova aqui. Isso aqui é uma lâmpada. Será que entra aqui? Interessante isso, hein? Dark Side Doorway. Tá. Aqui já me traz muita vontade de puxar isso aqui. Mas eu gosto de explorar mais. Então, se eu tenho a chave diz alguma coisa. Então, vamos puxar aqui primeiro. Ok. Bem, já gastou, então com certeza não tem nada em relação à luz aqui. Pintura. Bookshelf. Chugs Weekly. Another Lovely Pair. Que nada especial. Cachorro. Dooley. Lanterna. Ok. Vamos lá, lanterna com esse. Não, lanterna com esse. Não. Lanterna com esse. Ok, beleza. Parece que acendeu alguma coisa. A proporção do cachorro é gigante, né? Não precisa que é uma cachorro de estátua, não. Mas o livro também é o tamanho da cabeça do maluco. Mas vamos lá. Acho que talvez seja aquilo mesmo. Living room. Vamos subir. Vamos subir. Tá, estamos aqui de volta. Estamos aqui de volta e vamos ver o que vai sair daqui. Bem, isso aqui parece muito com isso, né? Então vamos ver. Tá.
Então acho que era isso que tinha que fazer mesmo. Então aqui, esse aqui pra cá, esse e esse. Ok, abriu. Só que o que é interessante se a gente entrar propriamente dito no grande acontecimento, é interessante aqui, ó, você vê a proposta mística. Acredito que basicamente a estrutura de glifos ocultistas aqui está muito mais relacionado à limitação do próprio tamanho do pixel, tanto que são pixels bem grandes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, então um quadrado aqui. Da mesma forma que você percebe a quantidade de pixels do cabelo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São apenas 16, aqui o olho dele é 1, aqui o símbolo aqui é 1 também. Então você percebe que é bem limitante a quantidade, mas fazendo uma análise rápida dos glifos, acredito que seja meio que mais uma escolha arbitrária. Mas se a gente fosse fazer algo que não seja tão arbitrário, podemos falar sobre uma ideia de porta simétrica, né? Tanto que aqui é muito próximo com esse, como se aqui fosse a abertura e final, ou simplesmente aqui precisa ser aberto aqui para a estrutura da abertura, porque aqui é maior. Nós temos algo que parece um espelhamento meio que superficial, mas um espelhamento. Aqui mesma coisa, uma simetria parecida, aqui mesma coisa, aqui mesma coisa, aqui mesma coisa. Então você percebe que é um conjunto muito simétrico dentro de uma proposta de porta. Vamos ver aqui, vamos entrar. Bem, achamos ela. Achamos a Alice. Aqui. Vamos clicar nas coisas antes. Aqui a Ken. Outra aqui. Cuidado, senhor, porque tem um rato de 3 olhos escondido. Ok. Caixa. Ok. Vamos falar com ela então. Oi, senhor. Oi, criança. Você está aqui para me levar para casa? Yep. Que bom que eu estou com fome e sons estranhos, né, vindo das escadas me dão medo. Ok, vamos sair daqui. Então, parece que realmente a Nami, que era a culpada, não tão rápido, detetive. Onde está o Dooley? Aquele idiota, nocauteie ele do outro lado. Mas pelo menos leve a criança. Sim, eu como a guardiã legal, né, de tudo, meu trabalho é cuidar dela, especialmente depois caso algo aconteça, entre aspas, com os parentes dela, né, no caso com os pais dela. Por exemplo, ficarem presos no Dark Side Version of the Bedroom, né, então ser jogados para esse lado. Aqui meio que fala um pouco sobre algumas motivações, que seria um crime perfeito, daria tudo certo, que o policial nunca saberia. Ele fala assim, mas ela é uma criança inteligente, mas se ela é tão inteligente, ela vai ficar com a boca fechada, porque senão eu posso matá-la. E se o Dooley acordar, vai atrás com o seu esquema, é verdade. Tanto que ela foi ver de resolver. Isso aqui é tinta. E se eu apagasse? Ok. E ainda teve até uma piadoca do detetive, né? Parece que o problema foi, né, solvido. Então, parece que foi isso.
Então, caso resolvido. O que é interessante nesse tipo de narrativa, ou pelo menos nesse tipo de história, ou até mesmo ambientação, world building e tudo mais, você percebe que existe uma proposta muito grande entre a construção narrativa e a construção de personagem. Normalmente, nesses jogos mais simples, point and click, é apenas uma movimentação onde você vai achando combinações, fazendo meio que um leve puzzle, tanto que aqui foi até relativamente um puzzle tranquilo, onde você vai clicando, vai pegando as coisas, vai empurrando, vai trazendo, vai se movimentando, como apenas tinham poucos locais, o andar de cima com o quarto da criança, dos pais e o alçapão lá de cima, tinha no andar de baixo o closet, né, o living room onde estava, e também a sala de estudos. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só uns 7, 8 lugares para você ir dentro da proposta, não é um blueprint com sei lá quantas mil salas que você precisaria ir, mas você percebe que aqui, devido a ser uma narrativa mais simples, ele brinca com as técnicas narrativas que são mais profundas, para trazer mais profundidade. Onde você percebe que existem as piadocas entre o detetive e o Dooley, as piadocas do próprio detetive, as piadocas do próprio Dooley, a conversação que existe entre o Dooley com o detetive e a Nani, né, que era responsável pela criança, e a ocultista que fez tudo isso, a conversa que existia com a mãe, que não houve conversa devido a mostrar um pouco desse background dela, desse desespero, mostrando que realmente ela se importava com a criança, ela estava em pranto, que estava diversas coisas acontecendo. O pai, que ele é tão ausente que ao invés de ter relações com a mãe, tem relações com outras mulheres, no caso, mulheres de programa, onde o Dooley já frequentou, tanto que a Belly mandou um beijo pro Dooley, dizendo, manda um beijo para ele. Então você percebe que os diálogos, devido ao fato de ser realmente aí o primeiro caso, e ele foi resolvido relativamente muito rápido, né? Aqui no caso, uns 20 e poucos minutos, você já resolveu o primeiro caso. Obviamente, se você fosse ler com muita calma e fosse clicando, tudo fosse um pouco mais lento, mas você percebe que, devido à rapidez, esses pequenos detalhes de o que pode ser usado, como pode ser usado, e essas conversas que vão levando a gente à resolução do caso, mas também a criar esse background com os personagens, é isso que você vai fazer na sua narrativa. É isso que você, autor, né, escritora, vai fazer com a sua história. Enquanto a narrativa vai acontecendo, acontecem as descrições, acontecem os diálogos, acontecem as cenas, você vai dando função para a cena, onde essa função vai trazer, no caso, preparar para a ação, que era o mais clássico que a gente podia encontrar aqui, onde a cena estava lá e a gente preparava a ação que tinha que ser feito, trazia um pouco do background também dos personagens, principalmente no andar de cima, lá no sótão, porque já tinha a tinta, já tinha a parte da luz preparada, já tinha no quarto onde a Nani foi encontrada, no quarto lá dos pais, foi escondida a tabuleta. No quarto da criança tinha uma tinta UV, que a gente foi usado depois. Então você percebe que existiam os foreshadows, existia, no caso aqui, as armas de Chekhov, né, que são os objetos colocados em cena para que a gente entenda. Então é interessante toda essa construção, porque é isso que vai trazer diversos elementos e mais profundidade para sua narrativa. Então, pessoal, esse aqui foi o Detetive Darkside, né? Espero que vocês tenham gostado. Aqui foi o primeiro caso, tem mais 5. Se vocês gostarem, eu posso trazer os outros casos e também trazer um pouco mais sobre as estruturas narrativas e algumas técnicas que foram utilizadas nesse jogo. E caso não, no caso aqui pelo menos, eu vou jogando, vou ir terminando. Então se você chegou aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e use a boa de suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!